Novamente, conversando com a matemática, é só para dar a conhecer a existência dos números complexos, quer dizer, dos conjuntos dos números complexos. Se notarmos, se você tiver uma calculadora e colocares raiz de índice ímpar e o radicando se for negativo, então vai ter solução, terá uma solução. Por exemplo, se colocar raiz cúbica de menos 1, então vai te dar o resultado menos 1. Mas se o índice for par, se colocar raiz quadrada de menos 1, então na tua máquina vai vir erro, quer dizer, não vai ter solução. Vai dar erro, vai dar alguma coisa ali, não terá solução. Então, os matemáticos, homens com muitos conhecimentos, então, decidiram criar um número que pudesse substituir, uma letra que pudesse substituir o menos 1. Então, no lugar onde tiver menos 1, colocamos a letra I ao quadrado. Então, I ao quadrado representa menos 1 nos números complexos. Para termos soluções de várias equações em que o delta dá negativo. Se o delta dá negativo, então quer dizer vamos parar nos conjuntos dos números complexos. Então, houve essa necessidade de ampliar os conjuntos do que nas somas de novo conjunto, que é o conjunto dos números complexos. E vocês começaram a estudar primeiramente conjunto dos números naturais, depois veio o conjunto dos números inteiros, veio o conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto de números reais. Agora surgiu também o conjunto dos números complexos, para termos equações em que o delta dá negativo, para termos uma solução, encontrarmos os zeros, quer dizer, os zeros destas equações pertencem ao conjunto dos números complexos. Então, conforme vamos ver aí no vídeo, alguns exemplos, como o professor foi abordando, né? Então acompanhe o vídeo e vais ter o conhecimento de como poder estudar os conjuntos dos números complexos. Então, antes de entrar no vídeo, para ver a matéria, queria deixar aqui um conselho. Irmão, se ainda não recebeste Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a hora é esta, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque tudo quanto nós fizemos nessa terra, um dia vai passar. Esse estudo que nós temos feito, a ciência, tudo isso um dia vai passar. Mas saiba que a palavra de Deus nunca irá passar, é para a eternidade. Então, quando a pessoa morre, o corpo fica, porque vimos do povo voltará. Mas o que está dentro de nós, o Espírito, depois vai ao Pai, onde nós seremos julgados daquilo que nós fizemos aqui na terra. Então não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Decida agora, porque o dia da manhã pertence a Deus. Não sabe, ninguém sabe se o dia da manhã você poderá acordar ou não. Então, enquanto estás em vida, receba o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Vamos introduzir sobre os números complexos. Então, para que as equações fossem sempre possíveis, houve a necessidade de ampliar o universo dos números. Criou-se então um número cujo quadrado é menos 1. Este número é representado pela letra I, denominado unidade imaginária ou número imaginário, e é definido por I ao quadrado igual a menos 1. Pois assim, teremos como calcular a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1. Que será igual a raiz de I ao quadrado igual. Sabemos que menos 1
é igual a i ao quadrado. Então, substituindo, no lugar do menos 1, substituímos lá i ao quadrado. Neste caso, simplificamos com a raiz. Isto teremos i. Então, houve necessidade de ampliar universos dos conjuntos, o conjunto dos números, o conjunto dos números complexos. E o conjunto dos números complexos representa-se pela letra C. A letra C representa o conjunto dos números complexos. Como temos outros conjuntos por aí, que R representa o conjunto dos números reais. Então, assim, temos que também o C é a letra que representa o conjunto dos números complexos. Então, houve a necessidade de ampliar esses conjuntos. Surgiu, então, o conjunto dos números complexos. Sabemos que se tivéssemos uma raiz quadrada de um radicando negativo, temos como retirar esse valor da raiz. Então, menos 1, substituindo lá i ao quadrado, então a raiz de i ao quadrado equivale a i. Ou poderemos ter exemplos, se tivermos raiz de menos 4, isso será a mesma coisa escrever raiz de menos 1 vezes 4. Então, isso seria raiz de menos 1, separando as raízes, porque é multiplicação, podemos separar as raízes. Então, já se sabe que menos 1 é igual a i ao quadrado, substitui, vezes. Sabes que raiz quadrada de 4 equivale a 2. Então, isso teríamos que, simplificando, teremos i ao quadrado simplifica, que vamos ter o resultado i, multiplicando por 2. Então, teremos que, se você multiplicamos i vezes 2, teremos 2i. Então, logo, raiz quadrada de menos 4 igual a 2i. Então, houve essa necessidade. Nota, se eu tiver uma equação, x ao quadrado menos 4 igual a 0, para encontrar os zeros desta equação, então se nós isolarmos o x ao quadrado, isso será x ao quadrado, será igual a 0 mais, esse 4 passa para aqui, está negativo, vai vir mais, então teremos mais 4. Então, nesse caso, teremos que x ao quadrado será igual a 4. Então, o x está ao quadrado, nesse caso poderemos ter x, como ele é ao quadrado de par, nesse caso vai vir mais ou menos raiz de 4. Então, teremos que x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, nesse caso, como é uma equação do segundo grau, teremos que x1 é igual a menos 2 ou x2 igual a 2. Então, vimos que esses zeros pertencem aos números reais. Quer dizer, x1 igual a menos 2 ou x2 igual a 2. Pertencem ao conjunto dos números reais. Agora, se tivermos x ao quadrado mais 4 igual a 0, então, nesse caso, isolarmos o x ao quadrado, teríamos 0. Esse 4 está na esquerda, passaria na direita. Está mais, viria aqui, menos 4. Então, isso x ao quadrado seria igual, 0 menos 4 daria menos 4. Então, nesse caso, isolando aqui o x, o expoente passaria aqui nesse lado em forma de raiz quadrada. Então, teríamos mais ou menos, porque trata-se de uma equação de segundo grau, ele
vai vir mais ou menos raiz de menos 4. Então, vimos que temos índice par e o termo que está dentro da raiz é negativo. Então, quer dizer, através desta propriedade aqui, que temos aqui, através desta, que i ao quadrado equivale a menos 1, então substituímos no lugar de menos 4, poderemos ser isso avançando, vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 1 vezes 4. Então, já se sabe que menos 1 é igual a i ao quadrado vezes 4. Então, nesse caso, teremos que x é igual a mais ou menos, pode separar a raiz, teremos aqui raiz de i ao quadrado vezes raiz de 4. Então, neste caso, teremos mais ou menos, simplificando esse termo com o índice da raiz, sai aqui, teremos i vezes raiz quadrada de 4, isso dá 2. Então, nesse caso, teremos mais ou menos 2i. Então, temos como x 1 igual a menos 2i ou x2 igual a 2i. Então, esses zeros pertencem ao conjunto dos números complexos. Então, temos que x1 e x2, quer dizer, esses zeros pertencem ao conjunto dos números complexos. Já não fazem parte dos números reais, mas sim, eles fazem parte dos conjuntos dos números complexos. Então, houve essa necessidade de ampliarmos o universo dos números. É aí onde surgiu o conjunto dos números complexos. Conforme podes ver aqui, temos que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, uma raiz quadrada de menos 1, substituindo lá, onde temos menos 1, colocamos i ao quadrado, simplificando o expoente do radicando com o índice da raiz, vai dar i apenas. Então, outro exemplo, se eu tenho menos 4, raiz quadrada de menos 4, isso equivale a menos 1 vezes 4. Então, separando a raiz, poderemos ter menos 1 vezes raiz de 4. Então, temos que, onde tem menos 1, colocamos lá i ao quadrado, simplificando o expoente do radicando com o índice da raiz. Então, o i sai fora da raiz. Nesse caso, raiz quadrada de 4 dá 2. Multiplicamos, então, 2 vezes i, que dá 2i. Então, nesse caso, logo, temos que raiz quadrada de menos 4 é igual a 2i. Então, vimos exemplo de uma equação, né? Uma equação que tem zeros ao conjunto dos números reais. X ao quadrado menos 4 é igual a 0. Então, x ao quadrado vai ser igual. O menos 4 não tem variável, está na esquerda, pode passar na direita, ele está menos, virá mais, então teremos 0 mais 4. Então, 0 mais 4 vai dar 4. Então, esse expoente vai passar em forma de raiz. Então, teremos que, mesma coisa se eu tiver, se tem x ao quadrado igual a 4, então, colocando aqui uma raiz, nesse caso vamos ter mais ou menos raiz de 4, então já sabes que aqui podemos simplificar, quer dizer, teremos x igual a mais ou menos 2. Então, temos aqui, a partir daqui, ele passa aqui conforme raiz quadrada, temos que mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, raiz quadrada de 4 equivale a 2. Então, temos que x é igual a mais ou menos 4, porque é uma equação do segundo grau, de índice par. Então, temos aqui
x1 vai ser igual a menos 2 ou x2 vai ser igual a 2. Quer dizer, esses zeros, eles pertencem aos números reais. Agora, vimos outra equação do segundo grau, em que os seus zeros não vão pertencer aos números reais, mas vão pertencer aos conjuntos dos números completos. Então, temos aqui x ao quadrado vai ser igual, onde está mais, ele vem aqui, menos, então 0 menos 4 vai dar menos 4. Então, teremos x igual, mais ou menos, a raiz quadrada de menos 4. Então, aplicando o procedimento, teremos que mais ou menos raiz de menos 1 vezes 4, porque 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Então, como é multiplicação, podemos separar a raiz. Se eu tiver raiz de A vezes B, isso é igual, pode separar raiz de A vezes raiz de B. Então, poderá fazer isso, mas nota, se eu tiver raiz de A mais B, quando temos aqui uma adição, não podes, quer dizer, isso aqui é diferente de raiz de A mais raiz de B. Isso aqui não existe. Isso não existe. Só acontece, a separação só acontece quando temos aqui multiplicação ou temos divisão. Então, se tivermos também raiz, por exemplo, de A sobre B, então nós podemos estar na mesma raiz com o mesmo índice, podemos separar, fica raiz de a dividir com raiz de B. Então, isso aceita-se na divisão ou na multiplicação, mas aqui não se faz isso aqui. Então, continuando, temos aqui, separamos menos 1 vezes 4, vai dar, quer dizer, onde tiver menos 1, colocamos lá i ao quadrado vezes 4. Então, temos, separando essa raiz, menos i ao quadrado vezes 4, vamos ter raiz de i ao quadrado vezes raiz de 4. Então, simplificando o índice do radicando com o índice da raiz, vamos ter i. Raiz quadrada de 4, vamos ter 2. Então, multiplicando essa expressão, vamos ter 2i. Então, como temos mais ou menos, teremos que x1 é igual a menos 2 ou x2 é igual a 2i. Então, esses zeros pertencem ao conjunto dos números completos. Então, eu vejo a necessidade de criar-se o conjunto dos números completos.